Bom, vamos falar nesse vídeo aqui referente ao que está acontecendo na economia, tanto brasileira e tanto global. Movimentos que aconteceram nessa última semana, nessa semana passada, que foi uma semana muito movimentada. A gente teve o início ali bem movimentado, no caso do Japão, Estados Unidos, Brasil, dólar. Então, uma semana muito cheia, uma semana de várias especulações, vários movimentos da economia. E nesse vídeo eu quero pontuar com vocês alguns pontos que são importantes, alguns pontos que provavelmente vocês viram alguma notícia e eu quero dar mais ênfase aqui em assuntos que são importantes, que vai impactar a sua vida como um todo, os seus investimentos, a sua carteira de investimentos ali, tá? Bom, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor e eu trago conteúdos para você sobre investimentos, economia, finanças e muito mais toda semana aqui no meu canal. Então já deixa o like e se inscreve aí para vocês acompanharem os conteúdos. Bom, atualização da semana, vamos começar aqui referente à Bolsa do Japão, que iniciou a semana ali com muita volatilidade, uma grande queda, depois uma grande recuperação, mas conforme vocês estão vendo, caos no mercado. Ásia desaba em cadeia e Bolsa do Japão afunda 12,4%. Pior sessão desde 1987. Ou seja, a Bolsa do Japão, ela despencou mais de 12% ali, por conta de vários movimentos que aconteceu na economia, principalmente nos Estados Unidos. A gente teve dados ali nos Estados Unidos, o payroll, que é um dado muito importante, que basicamente ele mede o nível de quão está aquecida a economia americana ou quão fraca está a economia americana. E no payroll, a gente tivemos ali que os Estados Unidos criaram 114 mil vagas de emprego em julho. E taxa de desemprego sobe. Então, criação de vagas foi menor que as 175 mil esperadas pelos especialistas e a taxa de desemprego subiu 4,3%. Ou seja, a gente está tendo o maior nível de desemprego, a gente está tendo o menor nível de empregabilidade dentro das expectativas dos analistas. E isso começou a, basicamente, acender um alerta na economia como um todo, por conta de uma possível recessão nos Estados Unidos, tá? Então isso movimentou a economia como um todo, que refletiu lá no Japão. Então no Japão foi muito impactado porque eles fazem muito no Japão o que a gente chama aqui de carry trade, que é um termo interessante. É basicamente, ele vai lá, toma crédito em uma economia que tem juros praticamente zero e investe em uma economia que tem juros mais altos. A pessoa vai lá no Japão, toma crédito, que é muito feito, tá? Os juros lá é praticamente zero. Agora que está aumentando um pouco, isso também impactou ali a economia deles, mas eles vão lá, toma crédito praticamente a juros zero, tiram, fazem um câmbio, vendem ali a moeda, é o iene, né, a moeda de fato do Japão, compra, por exemplo, o real, investe aqui, por exemplo, num Tesouro Selic a 12, 11% ao ano e, consequentemente, depois de um tempo, ele vende aqui, manda para lá e quita. Tá? Ele fez esse carrego, ele fez esse trade entre economias. Então, basicamente, ele toma um crédito barato, investe aqui caro e, basicamente, ele consegue ali ter o ganho em cima dessa operação. Isso que a gente chama de carry trade. E por que o Japão caiu tanto? Como que o cenário econômico mundial como um todo, dos Estados Unidos, ali, que é a maior economia, a maior potência do mundo, deu níveis de fato ali ocorrer uma recessão. Quando ocorre isso, as pessoas elas tendem a querer investir em economias mais fortes, eles querem evitar correr mais risco porque a economia global está próximo de um colapso, a dos Estados Unidos, que impacta as outras economias como um todo. Então, consequentemente, isso impactou e muito lá no Japão, principalmente por isso. Várias pessoas têm essa tomada de crédito lá no Japão para poder investir em economias emergentes, que é o caso do Brasil que eu expliquei para vocês, que conseguem juros muito mais altos. E com essa possível recessão nos Estados Unidos, as pessoas basicamente ficaram céticas e queriam encerrar essas operações. E isso movimentou a economia lá como um todo. Enfim, a bolsa despencou, a coisa basicamente ficou preta, ficou feio. Então isso foi basicamente o movimento que ocorreu lá nos Estados Unidos. E conforme vocês estão vendo, desemprego e salário baixo, economistas avaliam o risco de recessão nos Estados Unidos. Então, essas notícias aí, mesmo que às vezes não vai ter uma recessão, quando a mídia fala muito, a gente tem muitos acontecimentos que podem mostrar para isso, inclusive o juros americano está muito alto, né? 5,25% a 5,5%, que é uma taxa relativamente muito alta para a economia como dos Estados Unidos. Mesmo que não vai ter a recessão, como várias pessoas estão falando que vai ter recessão, várias pessoas ficam com medo,
e vai lá e vendem suas ações, vendem suas posições e, consequentemente, isso faz o mercado cair, tá? Então, às vezes, só o fato de isso estar na mídia já pode desencadear uma recessão ou uma inicial recessão. Tanto que a Bolsa de Nova York, o Dow Jones, o S&P 500 tem maiores quedas em quase 2 anos. Então, essa semana aí a Bolsa, ela caiu bastante, a Bolsa lá de fora, justamente por essa questão econômica que está acontecendo lá, essa possível recessão. E também a gente está tendo o Warren Buffett, basicamente o maior investidor ali do mundo, vendendo bastante ações. A Apple afunda após Buffett vender papéis em meio a choque global. Então, basicamente, Warren Buffett vendendo. As pessoas já ficam mais céticas frente a isso, que é o maior investidor aí do mundo, vendendo uma posição muito relevante. Eles venderam ali 75,5 bilhões de dólares em ações da Apple no segundo trimestre, então um volume muito alto, e isso faz a economia ficar um pouco cética frente ao que pode ocorrer, tá? Então esse foi o movimento que ocorreu nessa semana. Se a gente for parar para olhar o dólar ele caiu nessa semana, então o dólar veio para 5,51, então teve uma queda de 3,87% nos últimos 5 dias. E por conta ali de vários fatores, tá? Então você pode ver que o dólar ele bateu 5,80, depois caiu. A economia, os cenários, eles estão muito, vamos dizer assim, com muitas narrativas, com muitas especulações. Vai ter recessão, não vai ter recessão, a bolsa tá cara, a bolsa não tá cara. Então isso movimenta a economia, movimenta os números e isso traz muita volatilidade. E a tendência daqui para frente, essa volatilidade, ela se manter, tá? Então, se você é um investidor, daqui para frente, segura aí na cadeira, porque a tendência é ter essas volatilidades. A economia, de fato, ela tá trabalhando ali em especulações e isso gera muita volatilidade no mercado. Mas se a gente for olhar em contrapartida aqui no Brasil, o Ibovespa subiu, tá? Então o dólar caiu. Quando o dólar cai, normalmente a bolsa tende a subir. Então, nosso Ibovespa, nos últimos 5 dias, acumulando uma alta aí de 3,79%. Então, uma alta excelente. O Ibovespa aí reagindo muito bem nessa semana. Mas se a gente for olhar no ano, de fato, o Ibovespa está negativo, beleza? Mas é por isso que é importante vocês montarem uma carteira estruturada, uma carteira balanceada, bem diversificada e fazer o constante rebalanceamento dessa carteira para poder aguentar esses cenários de tantas especulações sobre economia, sobre movimento de mercado e muito mais, beleza? Mas esse aí é o cenário, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, joga nos comentários que eu vou auxiliando vocês aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.